A gente vai fazer agora aqui a primeira sessão da nossa consultoria, que trata do mapa de relacionamentos. O mapa de relacionamentos é o primeiro passo de 11 que eu coloquei aqui, né? E vocês vão perceber que tudo que vem depois depende de você saber quem são as pessoas com quem você se relaciona e qual a relevância que elas têm, como elas se articulam entre elas, se é que elas se articulam, e no caso delas não se articularem, como é que elas poderiam se articular para trazer benefícios e fazer com que vocês consigam alcançar os objetivos que nós vamos definir para frente, né? Então nós vamos começar fazendo um mapa de relacionamentos. Uma vez que esse mapa estiver terminado, a gente vai trabalhar os componentes estratégicos, que são negócio, missão, visão e os valores. Com isso a gente vai conseguir trabalhar os atributos e as curvas de valor, que são as características que potencializam a execução da estratégia. Nós vamos fazer o levantamento dos problemas, a caracterização, definição, redação desses problemas. E em função do trabalho de organização dessas formulações, nós vamos fazer uma inversão para poder definir quais são os objetivos. Quando a gente tem os objetivos, a gente já pode partir para a ação. A gente já sabe que está trabalhando na solucionática. A gente está saindo da problemática e indo para a solucionática. Esses objetivos são organizados num mapa estratégico. E também a gente produz o que a gente chama de um plano mestre, que é uma tabela, né? uma lista em que a gente elenca as iniciativas estratégicas que nós vamos tomar para poder alcançar os objetivos, que são projetos e processos principalmente, né? E elas estão aqui logo abaixo porque eu vou me dedicar a apresentar para vocês um pouco da teoria desses dois aí, para que a gente consiga, para que vocês consigam depois avançar sem mim por um tempo. E se for preciso depois eu entrar em campo de novo para poder ajudar vocês nisso aí. Nós vamos trabalhar com metas e indicadores e finalmente eu vou passar para vocês um modelo de coordenação que permite que vocês sigam monitorando e avaliando a execução da estratégia, que é a quarta fase, né? Então hoje nós vamos falar só sobre mapa de relacionamentos praticamente. Antes de tudo eu quero falar um pouquinho sobre o que vem a ser esse mapa e qual é a importância dele no nosso trabalho. A gente, mais do que nunca, está numa fase da humanidade em que as relações são muito importantes, né? Muito importantes. A nossa vida em sociedade faz com que a gente construa e mantenha um conjunto cada vez mais complexo de relações. Vocês percebem que com o Facebook, o Insta, etc., a gente ampliou demais o número de ações, né, de atividades que a gente realiza que envolvem outras pessoas. E o grupo com o qual a gente se relacionava numa base pessoal foi muito ampliado. E essa ampliação fez com que a gente tivesse cada vez mais opiniões e posições que trazem informações que podem, por um lado, bagunçar um pouco a nossa cabeça, funcionar como uma espécie de poluição, né? Mas por um outro lado também podem servir para que a gente tome melhores decisões. A gente pode se basear nessas relações, se a gente trabalhar com elas de uma maneira inteligente, se a gente gerenciar essas relações, de modo a extrair informação importante para a gente poder trabalhar. Isso tudo que a gente faz no mundo das redes sociais gera um conjunto imenso de intercâmbios, né? São trocas. A gente está trocando ideias, opiniões, emoções, imagens, vídeo. E isso tudo tem a ver com a nossa necessidade de fazer parte dos grupos, da gente se identificar e da gente também pertencer a um conjunto muito grande de organizações, né? Eu uso a palavra organizações de uma forma genérica, porque aí dentro nós temos as empresas, nós temos os órgãos de governo, nós temos as famílias, nós temos tudo que tem mais de 2 ou 3 pessoas e que tem um objetivo comum, acaba sendo uma organização por definição, né? E quando a gente está em organizações, a gente promove intercâmbios, a gente sempre tem cadeias cliente-provedor. Tem alguém que está dependendo de algo que vai ser oferecido por outro, né? Então olha aqui embaixo, vocês estão vendo que eu coloquei aqui o A, B, o C e o D, com a setinha caminhando para a direita. Isso é um exemplo muito simples aqui de uma cadeia cliente-provedor.
o A provê algo para B, que provê algo para C, que provê algo para D. E aqui tem algo muito importante, que é a noção de que essas posições de cliente ou provedor, elas são relativas, porque num determinado momento, aquele elemento B, ele é um cliente, porque ele está recebendo algo de B, né? Mas no outro momento ele é um provedor, porque está fornecendo algo a C. É muito importante a gente ter isso em mente numa empresa, numa organização, porque isso quebra aquele paradigma de que o chefe é sempre o cliente, numa relação com os funcionários, por exemplo, né? E que o funcionário é sempre o provedor, ou que o consumidor é sempre o cliente e o vendedor é sempre o provedor. Para o vendedor poder oferecer o produto certo, ele vira um cliente da informação que o consumidor precisa oferecer. Então, essa noção de que clientes e provedores o são, em termos de uma posição relativa, é muito importante para todo o trabalho que nós vamos fazer daqui para frente. Então, como conceito geral, nós estamos pensando aqui que nós precisamos tratar das nossas relações de uma maneira inteligente, é preciso gerenciar essas relações, e que nós estamos falando de cadeias cliente-provedor em que as posições são relativas. E o que é esse tal cliente, né, na gestão da estratégia? Vocês viram que eu estou diferenciando cliente de consumidor, né? Aqui, consumidor é aquela pessoa que efetivamente vai lá e tem o comportamento de adquirir um produto ou um serviço. E cliente aqui é a pessoa que está recebendo algo na cadeia cliente-provedor. Na Roma Antiga, de onde provém essa palavra, o cliens era aquela figura que era protegida por um patrão e ela era parte de uma cadeia de intercâmbio de favores. É muito importante a gente ter em mente que nesse tempo, e de certo modo isso predomina às vezes, né, existe uma visão de que o cliente tem que ser fiel ao seu patrão e que numa hierarquia ele tem uma posição inferior. Existe uma ideia, no caso aí, de inclinação, que o cliente se inclina para o patrão. Esse é um conceito muito antigo, que foi mudando ao longo do tempo e que se converteu com o marketing em algo muito diferente. Hoje, o cliente é uma contraparte funcional num negócio. Ele tem uma função e ele é uma contraparte do que seria antigamente entendido como o patrão, que é o dono de algum recurso, que detém algum recurso num certo momento. O cliente, sim, depende de algum tipo de apoio ou de algum tipo de serviço que é oferecido pelo provedor. O provedor é esse que toma o lugar do patrão no arranjo. Ele depende, de algum modo, de algo que está sendo oferecido pelo provedor. E essas relações conformam aquilo que eu falei antes, que são essas cadeias cliente-provedor. E além disso, existe um entendimento que eu acho que sempre tem que ser questionado, apesar dele ser muito importante, né? Hoje em dia, o cliente é o patrão, né? Porque é o cliente que geralmente fornece os parâmetros que determinam a consecução do negócio, que determinam a efetivação de algum tipo de troca, de algum tipo de intercâmbio. Então o cliente é muito o detentor da chave do sucesso dessas transações. Daí a importância que a ele é dado do marketing hoje em dia, né? Daí que as organizações, para poderem tirar partido desse conjunto gigantesco de informações que circula, que são importantes para a gente poder ter sucesso nos negócios, né? Daí que as organizações precisam gerenciar essas relações com seus clientes. E disso surgiu uma prática, um processo de negócio muito comum nas organizações, que é chamado de CRM. Essa é uma expressão que vem do inglês Customer Relationship Management, que em português seria gestão de relacionamento com o cliente. Existe uma confusão muito grande, e geralmente as pessoas pensam que quando você fala de CRM, você está falando de tecnologia de informação, né? Você está falando de alguma plataforma
tecnológica específica, e não é o caso. O CRM é de fato um processo que é utilizado pelas organizações para gerenciar e analisar as interações com os clientes, antecipar necessidades e desejos, otimizar a rentabilidade, aumentar as vendas e, dentre outras coisas também, personalizar campanhas de captação de novos clientes. Então, a prática do CRM independe de tecnologias específicas. Você pode fazer CRM com um caderninho, se você quiser, com um fichário. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo sobre aquele Chiquinho Scarpa, que era um bom vivan. Ele tinha lá um monte de pessoas com quem ele se relacionava profissionalmente, amorosamente. Ele tinha uma secretária que tinha um fichário em que ele tinha todos os detalhes que ele conseguia obter sobre essas pessoas. Então, quando ligava alguém para ele, a ligação passava pela secretária, antes a secretária já ia lá com a fichinha. Então, às vezes, ele falava lá com uma pessoa que ele tinha visto 20 anos atrás, e aí ele perguntava: fulano, como é que vai você? Como é que tá a sua mãe, a dona fulana de tal? E o seu cachorro que era tão bonitinho, o cachorro tal? Aí as pessoas ficavam encantadas, porque achavam que ele se lembrava dessas coisas, né? Ele não se lembrava de memória, mas de certo modo ele teve a fineza e a inteligência de registrar essas informações que passavam por ele e que naquele momento eram fortuitas, mas que depois poderiam ser de muita importância. Então, a ideia de relação com clientes está muito associada a gente aproveitar os momentos de interação para captar informação, os pontos de contato com o cliente, para captar informação e ir formando perfis, primeiramente individuais, e futuramente, com a inteligência de negócio, você até poder ter as personas, né, que são mais genéricas e que te permitem desenhar produtos e pacotes específicos para um conjunto de clientes que têm o mesmo tipo de comportamento ou que tendem a ter o mesmo tipo de comportamento. A gente tem na vida um conjunto muito grande de relações, as empresas têm cada vez mais um conjunto gigantesco de informações que advém das interações, elas têm que gerenciar isso de alguma forma com a gestão de relação com o cliente. Essas relações cliente-provedor sobre as quais a gente estava falando, elas têm uma função muito importante na gestão de estratégia. É muito importante a gente ter em mente que as organizações são cadeias de agregação de valor. A gente, ao longo do processo, vai agregando valor para justificar o que a gente ganha em cima dos insumos originais. Como a gente estava falando, são cadeias cliente-provedor que são relativas a um mapa estratégico que a gente desenvolve, e esse mapa estratégico explica graficamente o macro processo da organização. Então, toda organização é um conjunto enorme de processos que estão acontecendo de maneira repetitiva. Os processos são diferentes dos projetos porque eles têm mais do que uma entrega, né? Quando você realiza um projeto, você vai lá, desenvolve o que você tem que desenvolver, entrega o resultado e acabou. O processo, como é o caso da venda, por exemplo, se repete o tempo todo da mesma forma. E tudo que se repete permite aprendizagem. Então a gente está aqui interessado em aprendizagem nesse movimento de agregação de valor. Então, a gente tem um mapa estratégico que explica esse macro processo, ou seja, aquele conjunto de ações que a gente realiza para dar sentido à nossa existência. Essa cadeia de agregação de valor, aqui no caso do mapa estratégico, ela é lida de baixo para cima. A gente precisa ter sustentabilidade financeira, né? Para você começar um negócio, por exemplo, ou continuar um negócio, você tem que ter dinheiro para poder remunerar as pessoas, comprar os insumos, etc., para poder agir, né? A gente também, além disso, precisa de aprender e de adquirir conhecimento para poder crescer, né? Com isso a gente consegue ter melhores processos internos, né? Aqui estão os processos internos. Com isso a gente consegue realizar uma relação melhor com os nossos clientes. Aqui está escrito sócio de comunicação, mas são os clientes. A gente consegue atuar de uma maneira mais inteligente com os nossos clientes e com isso a gente consegue realizar aquilo que tem a ver com a nossa visão, realizar a nossa visão. Então é uma cadeia que a gente lê de baixo para cima e quando termina lá em cima começa tudo de novo, porque quando a gente tem retorno sobre investimento e a credibilidade dos clientes, a gente consegue ter sustentabilidade financeira e começar tudo de novo. Esse é o resumo da empresa e tem aqui tem mais do que processo também, ele tem projetos e atividades, né? O macro processo, na verdade, eu não vou detalhar muito isso agora para não confundir vocês, ele é igualzinho o negócio.
E aí depois você tem os processos, subprocessos, atividades e tarefas. Mas aqui no caso, esse mapa estratégico aqui, ele dá sim uma noção de tudo que a gente faz para poder para o macroprocesso funcionar de maneira ótima. Principalmente tudo que tem a ver aqui com os processos internos. Essa parte aqui é onde costuma estar o grande nó das organizações. São os processos internos. Quando você melhora os processos internos, você consegue resolver as coisas para cima e, por conseguinte, acaba resolvendo as coisas para baixo também. Então a cadeia lida de baixo para cima, como eu mostrei para vocês. A primeira parte lá de baixo é de preparação de ativos. Você começa a organizar as coisas que você precisa para poder ter melhores processos internos. Isso facilita a relação com os clientes e com isso você satisfaz as partes interessadas. Com isso você vende mais, você tem retorno sobre investimento e você passa a ter sustentabilidade financeira. Então aqui eu estou dando para vocês uma visão de como é que as relações de agregação de valor são super importantes. Você não consegue fazer isso aqui sozinho. Não tem como. Você tem que gerenciar as suas relações, né? Não é verdade? Vamos partir do pressuposto de que vocês lidam com algo entre dezenas e centenas de pessoas para poder realizar o macroprocesso, porque você tem o pessoal de dentro, você tem fornecedores, você tem clientes contumazes, etc. Né? Então são muitas relações que podem acontecer entre 3 diferentes formas, como eu estou mostrando nesses gráficos aqui. Isso aqui é a teoria que deu origem à internet, para vocês verem. Algo que foi esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é exatamente o gráfico que foi feito pelo Paul Baran, que foi o teórico que desenvolveu o conceito de internet em 1964. Nós vamos ter sempre 3 formas, pelo menos, de ver a mesma organização, de ver como essas relações acontecem. A primeira delas é uma forma centralizada, em que todos os nodos, todos os pontos, têm que passar pelo centro para poder conversar com qualquer outro ponto. Né? Isso aqui vocês estão vendo que qualquer carinha aqui da ponta para falar com o outro tem que passar pelo meio, não tem como ir diretamente. Depois disso a gente tem a organização descentralizada ou, como vocês podem ver, multicentralizada. Né? Ela por um lado é descentralizada, porque você não tem que passar sempre pelo chefão, mas por outro lado ela é multicentralizada porque você tem vários chefinhos. Né? Você conversa com o chefinho para poder falar com o chefão. Isso aqui eu estou falando formalmente, tá? Informalmente, quem quiser conversa com quem quiser, mas não vai ter valor em tomada de decisão. Por exemplo, se você for automatizar processo, que é algo que é significativo no mundo contemporâneo, o que vai valer é o modelo formal sempre, né? Porque você vai pegar esse modelo formal e vai traduzi-lo em um fluxo num aplicativo. Já no modelo distribuído, qualquer um pode, teoricamente, falar com qualquer outro. Aqui eu não consigo ver todas as ligações, porque é um modelo 2D, né? Essas bolinhas coloridas eu usei só para mostrar. Se você olhar esses pontos aqui, ó, eles existem na outra rede também. Todas as redes têm os mesmos pontos. Nós estamos olhando para a mesma organização, mas a trama é diferente. O que é importante aqui é você verificar que, do ponto de vista formal, você vai acabar caindo em um desses modelos aqui. As organizações geralmente funcionam no modelo multicentralizado ou descentralizado. Porque você vai ter o dono da empresa, ou o CEO, né? Você vai ter uma estrutura de gerentes, e a esses gerentes estarão subordinadas outras pessoas que estão ali no campo de ação. Essas pessoas aqui vão se reportar ao gerente, o gerente vai se reportar ao CEO ou ao dono da empresa. Né? Esse é o modelo mais utilizado. O que as pessoas estão fazendo hoje são modelos mais híbridos. Você cria um ambiente de rede em que todo mundo conversa com todo mundo sem hierarquia, para trocar ideia, para você lançar propostas, para você obter informação. Mas todo o modelo de gestão, de reportar dados e tomar decisões, etc., acaba caindo necessariamente em algum modelo que é formal e que tem responsabilidades.
Tem como você ficar com o melhor de dois mundos aqui. Aqui a gente consegue ter uma noção, principalmente nesse aqui da direita, da multiplicidade de agentes de informação que há numa organização. Tem toda a informação indo de um lado para o outro, concorrentes, órgãos de governo que regulam a atuação de vocês, órgãos de governo que regulam a logística de vocês, assim por diante. É um conjunto muito grande de pessoas, e são relações que você não deveria, se quiser trabalhar de uma maneira inteligente e que depois possa ser escalada, modulada e replicada, você tem que gerenciar isso aí. Não pode ficar muito solto. E para você gerenciar, você tem que mapear. Vocês não concordam comigo? Não dá para fazer de cabeça uma coisa dessa. Você consegue por um certo tempo e com um certo nível muito baixo de eficiência, mas a partir do momento em que você quer fazer a coisa direito, você tem que mapear isso aí. E aí que a gente chega no trabalho de hoje, que é o trabalho de produção de um mapa de relacionamentos. Eu quero passar um vídeo para vocês aqui. Fast noch rein. Na klar. Então tá aí, um vídeo que eu acho muito importante quando a gente fala de relação com clientes, né, e que mostra a ideia de empatia. E essa empatia deve permear todo o trabalho que a gente vai fazer daqui para frente, né? É pensar, seja quem for o cliente, é pensar que essa pessoa tem necessidades e que a capacidade de atender a essas necessidades vai determinar o sucesso da relação. O mapa de relacionamento é um modelo gráfico dessas relações. E ele tem vantagens cognitivas em relação a uma lista. Geralmente, o que a gente faz? A gente tem um cadastro de clientes, né? É uma lista. A gente não consegue bater o olho e ter uma visão geral dessa lista, entender como é que as pessoas se relacionam ou não, né? E para fazer um bom desenvolvimento estratégico, a gente tem que ter uma visão gráfica de conjunto dos diferentes grupos com os quais a gente se relaciona. Não só dos indivíduos, mas dos grupos, das categorias, né? E o mapa de relacionamento não é algo que você faz e está pronto e acabou. Ele é uma ferramenta dinâmica, que tem a ver com a gestão das relações com os clientes estratégicos, né? E o primeiro passo para a gente desenvolver uma relação estratégica, que é orientada ao cliente, é a gente fazer esse mapeamento, né? Qual é a estrutura básica do mapa estratégico? Ele tem um nodo central e você tem uma série de subnodos que expressam em detalhamento, e esse detalhamento é crescente, né? A gente vai aumentando o nível de detalhamento, as relações que são mantidas pela unidade que está fazendo a estratégia. Aqui eu tenho um exemplo de mapa já feito. O que está escrito aqui não importa para vocês, vocês não vão nem reconhecer muitas das coisas que estão escritas aqui. A ideia é ver aquilo que eu estou falando. Você tem um nodo central e você vai detalhando cada vez mais, se quiser, tá? Ninguém é obrigado a detalhar, mas eu digo, quando você detalha, esse detalhamento ele tem que ser progressivo para você ter os subconjuntos bem organizadinhos, né? Esse trabalho aqui foi feito da seguinte forma: a gente dividiu entre clientes ativos, que são aqueles com quem a organização atua já firmemente, já tem negócio junto, gera recursos, gera dinheiro, etc, etc. Você tem os prospectivos, que é aquele com quem você já está conversando, já mapeou e está muito perto de conseguir alguma coisa. E você tem os suspectivos, que são aqueles que você suspeita que poderiam render alguma coisa no momento futuro. Isso aqui, essa divisão é interessante porque muitas vezes a gente tem recursos restritos e não consegue fazer tudo de uma vez. Aí você precisa priorizar, né?
E aí é lógico que você vai priorizar os ativos para depois lidar com os prospectivos e depois com os suspectivos. Mas aqui você consegue, de qualquer modo, ter uma visão geral de como é que eles se organizam e como é que eventualmente um poderia potencializar a ação do outro. Isso aqui com a lista você não consegue fazer. Com um mapa de relacionamento você consegue ir batendo o olho assim e vendo, nossa, talvez se eu injetasse fizesse algum esforço aqui junto aos ativos para eles darem depoimentos, eu poderia acelerar o meu trabalho com os prospectivos, né? Essa aqui é a versão analítica, que é a que é usada para CRM, é uma tabela, né? Eu não vou dar detalhe disso aqui agora não, mas é só para vocês verem. É muito mais difícil você ter uma visão de conjunto quando é assim, porque aqui eu estou vendo só 2, né? Eu não consigo ver mais do que 2. Mas isso aqui é importante também para você ter, quando você vai ter, por exemplo, o seu sistema de CRM, uma plataforma de fato de CRM, né? Essa tabela aqui inicial ajuda muito a você a poder pegar depois os dados e transpor para a plataforma. Por hora eu estou só usando para dar uma visão comparativa aqui do que é você ter algo que é cognitivamente mais fácil de entender e algo que é mais complexo de você entender, né? Então a tarefa de vocês agora, antes da gente ir para a próxima etapa, é construir o mapa de relacionamento de vocês. Vocês vão reler a apresentação e vocês vão refletir sobre a relação de vocês com os clientes e vocês vão depois mapear esses clientes com calma. Tudo que vier na cabeça de vocês vão colocando para não perder a ideia. Depois vocês podem perceber que eventualmente é melhor arranjar de um jeito diferente e tudo, mas ali já vai estar tudo feito, né? E aí depois que a gente fizer esse aqui, a gente vai partir para o próximo trabalho, que são os componentes estratégicos. Aí sim, vocês vão poder revisar o que vocês já desenvolveram em termos de negócio, visão, missão e valores, ou eventualmente criar o que não foi criado ainda, para a gente poder ir colocando tudo no trilho do modelo coerente, né?